Bom dia, A paz. estamos chegando aqui, agora é 9h22, né? Sexta-feira, hoje é dia 7 de agosto de 2026 e no calendário que nós estamos seguindo aqui, o calendário bíblico, estamos no 5º mês de Av, no 24º dia, né? Hoje a gente está gravando aqui dentro de casa, né? Enquanto ali já está convidando as pessoas, vamos estendendo aqui as explicações, porque o tempo mudou, ainda está firme, mas tem muita nuvem cinza, né? E as crianças também estão em casa, né? Então, para a gente ficar mais perto delas e não correr o risco de repente o tempo mudar de uma hora para outra, porque o vento está grande, né? As nuvens estão passando bem rápido aqui, eu estou olhando pela janela e elas estão passando bem rápido, né? Mas ainda estão altas. Então é o reflexo desta precipitação que está sendo alertada e que o sul, principalmente, os 3 estados do sul estão passando bastante apuro ali. Estamos em oração por eles, não só por eles, né, mas por todos. E algumas localizações do litoral do sudeste já estão sofrendo algumas ações de vento e chuva muito forte, assim como foi registrado em algumas praias e tal. A maré está muito brava, então não abusem, né? Quem está ali em local de praia, muito cuidado, né? E como o vento está muito forte, esse ciclone bomba, como eles estão chamando, ele pode mudar muito rápido o ambiente, né? O clima no local por causa desses ventos fortes, e o tempo está abafado, né? A gente está agora com uns 19, 20 graus aqui em São Paulo, mesmo com isso tudo de umidade sobre a gente. Então esse choque térmico é que pode dar esses abalos, né? Assim como está sendo explicado aí pela Defesa Civil já desde da semana passada, alertando. Mas é isso, né? Estamos aqui protegidos, em primeiro lugar, pelo Pai, né? Protegidos debaixo da mão poderosa de proteção dele, e aguardando o que ele tem de direcionamento para nós, não só na palavra, né? Então a gente vai estar lendo a paraxá de hoje, que é o maná, alimento espiritual, né? Que está destinado dentro das ordenanças de Deus para os seus filhos, para aqueles que creem na salvação de Jesus, né? Oi, Jaque, bom Oi, dia. Jaque, bom Shalom. dia. E a palavra de hoje vai estar no Livro de Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 18. Ok. Tá? Vamos lá? Vamos lá. No final de cada 7 anos, serão canceladas todas as dívidas. Isso deverá ser feito da seguinte maneira: todo credor dará ao devedor um documento de quitação do empréstimo, como se tivesse recebido o pagamento. Nenhum israelita exigirá pagamento do próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o perdão da dívida. Isso. Então, só tendo uma parte aqui, logo mais na virada do dia, eu tenho o fechamento de mais um ciclo de 7 anos. Exatamente, 9.
Já está com 9 ciclos. Não, 18 anos, né? Isso. 7, 14, 21, né? Isso, tá. A Jaque. A número 7 aí novamente, né? Exato. Oi, Tânia, bom dia. Bom dia a todos. Paz. E assim, assim como está escrito, né, eu agradeço, Pai, já recebo, não perdão de dívidas, mas o derramar do Senhor para que eu possa honrar tudo isso. Mas né? Eu recebo o perdão das dívidas dele, se for da sua vontade, o que vier, eu já estou agradecendo. Só de estar aqui ministrando e podendo derramar a tua palavra em obediência, eu já estou feliz. Mas não entrando muito em detalhes, né? Eu acabei de ler sobre isso, que não só os ciclos de 7 anos, como também o jubileu, que é um ciclo de 7 vezes 7, apontam para o sacrifício de Jesus, né? O que, de fato, no mundo espiritual, encerrou todas as nossas dívidas com o inimigo, né? Aí, desculpa te cortar, tem mais alguma coisa? É que ele falou uma coisa aqui para mim agora. Lembra do que eu falei para Pedro? Perdoa 7 vezes 7? 49. Então, são ciclos de 7. De novo. Então, versículo 3. Isso não, para quem chegou agora, Deuteronômio, capítulo 15, né? Estamos aqui na sequência. Versículo 3. Isso não é aplicável ao estrangeiro, de quem vocês poderão continuar cobrando. Mas as dívidas dos seus irmãos israelitas terão de ser perdoadas e quitadas. Assim, não haverá pobre no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando por herança, ele derramará abundantes bênçãos sobre vocês. A condição para que sejam abençoados ricamente é que obedeçam a todos esses mandamentos que hoje estou comunicando a vocês. Então existe uma condição, né? Não tem problema, Tânia, volta depois, ou assiste gravado também. Isso. Pois o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês como prometeu, e vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas elas não terão domínio sobre Israel. Oi, Mário, oi, Débora, a paz. E aí a gente já observa isso, né? Quem empresta não está subjugado, mas quem pega emprestado, sim, né? E aqui a gente tem uma lei, né, entre nós dois. A gente nunca empresta dinheiro e nunca pega emprestado. Porque é tudo dele, a gente já teve essa compreensão. Então ele fala, dê ao irmão, eu te sustento, né? Porque quantas vezes, às vezes, a gente emprestou para alguém, e aí a pessoa às vezes não está em condições de, né, devolver, e aí ela se afasta só por causa disso, por vergonha, sabe? E aí você perde um relacionamento por conta de dinheiro. Então, se você tem e Deus te autorizou, porque o dinheiro é dele, você doa. Oi, tio! Bom Meu dia. Tio Ronaldo. A gente está aqui lendo a palavra de Deus. Seja bem-vindo. Então, se você tem né, condições e o Senhor te autorizou, você doa. Não precisa emprestar, né? E ao mesmo tempo, aí eu tô observando aqui que isso é uma regra minha e do Ralph, tá? Não é o que está na Bíblia, não, mas é o que a gente está querendo dividir aqui com vocês. Da mesma forma, eu não vou pegar emprestado, porque no nosso caso, a gente vive um dia de cada vez. Como é que a gente vai saber se vai poder pagar ali na frente? A gente não sabe, a nossa vida está na... Oi, Gabi, bom dia. Saudade também, tio. Fica por aí. E vem pro Brasil logo me ver. O João já tá gigante, né? Então é isso, sabe? A gente tem que colocar as relações antes do... né? Primeiro Deus e depois as relações antes do dinheiro, antes de dar emprestado ou pegar emprestado, enfim. É que o empréstimo cria uma expectativa do retorno.
E muitas vezes essa expectativa é frustrada porque nós temos a ordenança aqui, no caso eu e Lígia, né, de trabalhar para Ele. E Ele nos sustenta. É que ele vai vir em outubro. Opa, que legal. Agora, a gente tem que ter o discernimento e entrar na intimidade, por isso que a gente fala, busque a intimidade com Ele e escute o que Ele tem para você. Porque para cada um pode ser diferente, né? E aí no versículo 7 ele continua: se houver algum israelita pobre na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos para o seu irmão pobre. Ao contrário, abram as mãos e emprestem ao pobre liberalmente tudo o que falta a ele. Muita atenção, que nenhum de vocês alimente este pensamento mau. O 7º ano está se aproximando, o ano do perdão das dívidas, e eu não quero ajudar o meu irmão pobre. Se fizer isso, o necessitado poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dê generosamente e não seja relutante em seu coração. Assim o Senhor, o seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em tudo que colocar a sua mão. Vamos observar aqui, gente, que fazer o que é certo não tem nada a ver com oi Tami, bom dia, oi Mayara, dá paz para vocês. Fazer o que é certo não tem nada a ver com barganhar com Deus. Porque eu estou fazendo certo, o Senhor vai me abençoar. Não tem nada a ver com isso. Fazer o que é certo é um movimento natural por você amar a Deus acima de todas as coisas. Então, porque eu amo alguém, eu vou fazer tudo para agradar essa pessoa, né? Então, se eu realmente amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou fazer aquilo que o agrada. O que o agrada? Obediência, né? E não porque eu vou ter alguma coisa em troca. Isso não é amor, tá? E se ele está dizendo que agrada que um irmão ajude o outro, né? Porque só vai ter pobre entre nós se a gente não estiver sensível à voz do Espírito Santo, né? Para sermos usados na vida das pessoas. Esses dias eu escutei, mas poxa vida, se eu ficar ajudando a pessoa de forma recorrente, pode ocorrer daquela pessoa se acomodar. Primeiro que só vai ajudar de forma pontual ou recorrente se Deus autorizar. Primeiro escuta. E se ele autorizou, é porque ele sondou os corações, né? Então a responsabilidade não é sua. Quem obedece não erra. Para você não vai faltar. E se aquela pessoa não fez jus àquela bondade que o Senhor fez através de você, não foi você que foi bonzinho, foi o Senhor através de você, aí é problema dela com Deus, não é problema seu. O seu papel é ser um mordomo dos recursos que o Senhor te deu. Só isso, né? E aí ele continua: pois nunca deixará de haver pobres na terra, daí a necessidade deste mandamento. Portanto, eu ordeno a você, seja generoso para com seu irmão israelita e para com o necessitado e pobre da sua terra. Lembra dessa frase? Lá na frente, no Novo Testamento, Jesus falando na mesa onde Judas disse, o perfume que ela jogou e desperdiçou nos seus pés custa não sei quantos talentos. E ele falou denários, e aí ele falou daria para ajudar tantas pessoas, tal, e ele falou, ela fez o que muitos precisariam fazer e os pobres vão continuar aí para vocês ajudarem. Mas ela fez o que era certo. É porque ela escutou, ela teve sensibilidade que o Espírito Santo ordenou que ela, né, derramasse isso, porque estava preparando ele para aquilo que iria vir, né? E quem fez isso? Uma mulher. E quem foi contra isso? Judas, né? E os homens todos que estavam em volta que não tomaram atitude. E quando um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele ficará a seu serviço por 6 anos. No 7º ano você dará liberdade a ele. E quando ele for embora, não deixe que vá de mãos vazias. Dê a ele generosa provisão de animais do seu rebanho, dos seus cereais e do seu largar.
Compartilhe com ele das bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que foi resgatado pelo Senhor, o seu Deus. É por isso que hoje eu dou essa ordem a você. Ordem. Né? E eles saíram do Egito e ninguém saiu de mão vazia. Exatamente. Todos os egípcios deram tudo que dava para dar para que eles fossem, né, e saíssem da terra deles. Mas, se o seu escravo hebreu não quiser sair da sua casa, se afirmar que ama a você e a sua família e se sente bem com você, então pegue o furador e fure a orelha dele, usando a porta como ponto de apoio. Daí por diante, ele será o seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com a sua escrava. Não fique triste ao libertar o seu escravo. Então, ele respeita o livre-arbítrio, né? Basta lembrar que por 6 anos prestou serviços a você, custando o sustento dele a metade do salário de um trabalhador contratado. E, obedecendo assim de coração, o Senhor, o seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Tem algumas coisas que ficam ali. Lógico que tem a parte de, não vai furar a orelha desse jeito, porque hoje em dia já tem ferramentas mais adequadas. E ninguém mais é escravo. Ninguém mais deveria ser escravo, apesar de que isso ainda existe, infelizmente, né? Mas, quando um que não é daquele povo escolhido, escolher andar com o povo de coração, leve ele à porta. Ele falou, use a porta como apoio. Quem é a porta? Olha o ensinamento que está sendo dado. Leve ele no apoio de Jesus. Ele é a porta. Porque aqueles que negaram e são do povo escolhido vão ser podados. Mas aqueles que não eram do povo escolhido e escolheram vir vão ser enxertados. Olha a profundidade ser tratados como família. Desta fração. Né? Vamos abrir uma palavra? Vamos. Para a revelação e direção desse dia. Obrigado, Pai, por já revelar isso tudo, né? E pedimos um direcionamento agora na palavra. Ele nos deu aqui a palavra no livro de Jeremias, capítulo 24, que diz assim: Depois que Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia a Jeconias, né, ou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá e os melhores artesãos e ferreiros, o Senhor me deu a seguinte visão. 2 cestos cheios de figos estavam postos diante do templo em Jerusalém. Um dos cestos estava cheio de figos bons, maduros e bonitos, de dar água na boca. O outro também estava cheio, mas os figos eram feios, estavam estragados e não serviam para comer. Então o Senhor me perguntou: O que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: Figos. Alguns são muito bons, mas os ruins são tão ruins que não podem ser comidos. Então o Senhor me falou o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Os figos bons representam o povo que expulsei daqui e foi levado preso para a Babilônia, né? Ele começou o capítulo falando exatamente isso, né? Que foram os príncipes e os melhores artesãos e ferreiros, né? E daí começa a história de Daniel e os seus 3 amigos que eram da estirpe, muito cultos, inteligentes e que foram treinados mas o desígnio de Deus já estava levando eles para lá porque eles iriam realizar feitos em nome de Deus numa terra de inimigos. Bom dia, Evelyn, seja bem-vinda, paz. Aí ele continua: Eu mesmo os mandei para lá, para o seu próprio bem. Eu cuidarei deles com muito amor e os trarei de volta à terra de onde foram levados. Eu os ajudarei a crescer em vez de castigar com a destruição.
Eles serão plantados como árvores e não os arrancarei. Darei a todos eles corações que saibam me reconhecer como Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque voltaram a me obedecer de todo o coração. Então, assim, o Senhor está fazendo aqui uma peneira. Ele levou lá para a Babilônia um remanescente, né? E é muito comum a gente ver isso na história, de ter um abalo gigantesco, né? E de repente sobrar só um pouquinho de gente para recomeçar, mas com Deus no coração. E nós estamos muito perto disso. Você vê? Não só aqui no Brasil, né? Todos os escolhidos de Deus foram escolhidos há muito tempo antes de todos os abalos que aconteceram para a justiça de Deus sobre aqueles desobedientes do povo dele, escolhido. Mas antes de cada coisa ele tirou Noé do meio daquilo. Ele tirou José do meio da sua família. Ele tirou Davi da sua família, inclusive dos serviços a Saul, e levou para a terra dos inimigos, antes de ser coroado. Para ser forjado, né? Ele tirou Daniel e os seus amigos, aonde aqui cita muito isto, e todos eles foram retirados. Ele tirou Abraão da família da parentela, né? E aí ele continua aqui no versículo 8. Mas esses figos ruins, os estragados, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, o restante do povo que ficou em Jerusalém e os que fugiram para o Egito. Eles serão desprezados por todos os povos, aonde forem sofrerão vergonha e zombaria, serão malditos em todos os lugares por onde eu os espalhar. Serão mortos na guerra, morrerão de fome e de doença. Mandarei essas coisas até que sejam eliminados da terra. Peraí que o Rafa vai lá ver por que o João está chorando. Mandarei essas coisas até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados, né? Então, aqui o Senhor, ele tinha... Opa, tudo bem? Tá vivo? Tá. Era muito comum o Senhor usar não só de sonhos, visões, mas até de cenas teatrais, né, para assim ensinar os seus profetas e para que os profetas fossem úteis para ensinar o povo, né? Então aqui ele usou essa né, figuração aí dos cestos de figo, né? Exato, do figo bom e do figo podre, assim como ele usou o sonho que ele deu para Faraó das vacas gordas e vacas magras, né? Assim como o sonho de Nabucodonosor, né? Da estátua. Exato. Então, e aí vem o profeta, né? No caso, José foi um profeta ali pro Faraó. Jeremias é profeta. Daniel foi profeta para decifrar os sonhos de Nabucodonosor, né? E eu tenho, assim, recomendado, né? Aos nossos irmãos que tem aí sonhos. A Gabi é a campeã dos sonhos aqui, né? Oi, Raquel, seja bem-vinda. Anotem os sonhos de vocês, sabe? Não deixem passar. Acordou, já vai e anota, porque tem alguns que a gente esquece detalhes que são importantes. Ontem mesmo nós tivemos, né? Na né? live de ontem, antes da live, teve um irmão que contou do sonho e na própria live o papai deu mensagem onde estava respondendo tudo, né? Exatamente. Mariana diz que sempre anota, né? É importante a gente valorizar aquilo que o Senhor nos entrega, né? Como revelação, seja através de sonhos, seja através de conversas durante o dia mesmo. Aqui, ó, ele diz que foi uma conversa mesmo, que ele fala... só um minutinho. Foi uma visão, né? Que ele deu para Jeremias e aí ele conversando com ele. O que você está vendo, Jeremias? Né? Então assim, você recebeu uma visão, vai conversar com Deus. Pai, o que você quer me mostrar com isso? Né? E ele vai explicar,
né? Ele é muito didático. Não tenha vergonha de perguntar, ele é seu pai. Né? Ué, que será que, né? É só perguntar que ele gosta de responder. Eu estava de manhã limpando o quintal e as nuvens estavam vindo e eu falei, pai, se for pra gente fazer aqui, o senhor abre o tempo, o senhor é dono de tudo, mas se não for, deixa fechado, eu vou entender, né? Ele deixou fechado. A hora que a gente abriu a janela e começou a orar por aqui, ele abriu uma fresta, saiu um pouco de sol, falei, ok, entendi, estamos aqui, né? E aí já fechou de novo. Exatamente, né? Então a gente vai sempre vivendo conforme a condução dele. É isso, Bom, né? É isso. Hoje não dá para se estender muito, porque né? as crianças estão aqui, né? Mas o pai sempre está cuidando, põe os anjinhos lá para deixar tudo em ordem. Vamos lembrar que amanhã tem culto, a partir das 9 também. E nós vamos usar uma plataforma diferente. A gente vinha usando a plataforma do Google, né, o Meet. Mas a partir desse sábado a gente vai usar a plataforma do Zoom para que o culto fique gravado, né, por ordenança do Senhor. E pela bênção dele também. Derramar dele. Exatamente. Então, se possível, já baixa o aplicativo, já vai testando. Se você não conhece, já vai testando. Eu deixei lá no grupo do Geração Eleita um videozinho bem amador, sabe? Para dar algumas orientações. Mas se não for o suficiente, manda mensagem pra gente. Olha, tô apoiando aqui. A gente testa junto, tá bom? O importante é estar todo mundo junto amanhã, né? Que é um dia que a gente separa pro Senhor, tá bom? Então é isso, gente. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos nessa fração de dia. Eu sei que o Senhor vai acompanhar todos os teus filhos durante o dia inteiro, dar a sua proteção. Em nome de Jesus nós agradecemos e agradecemos o Espírito Santo também por nos dar a sua paz para mais um dia de trabalho, para a tua obra, para a tua missão, com muita alegria no coração. Em nome de Jesus a gente agradece. Amém. Amém.